Mas Abraão e Sara viam aquilo que eles viviam real, a atualidade, o momento. E por isso eles tentaram ajudar a acelerar o processo de Deus, dando Agar. Agar, ela se deita com Abraão e engravida, e na gravidez ela já se sente não mais escrava de Sara, mas se sente senhora. E nesse momento já há uma discussão entre Sara e Agar. E a Sara diz a Abraão: olha, ou você manda ele embora, ou não vai dar para conviver junto. Abraão, por ver Agar grávida, não manda embora, mas Sara começa a trabalhar, pegar pesado com Agar, e Agar foge grávida, e ela vai para o deserto. E quando ela chega perto de um poço, o anjo do Senhor aparece a ela e diz a ela: Agar, o que fazes aqui? E ela diz: eu estou fugindo da minha senhora porque ela tem me perturbado. E o anjo diz: volta, se humilha diante dela, porque esse menino que está no seu ventre, dele eu farei 12 príncipes, 12 nações. Uau. Multiplicarei ele e farei com que a semente dele não seja contada. Aleluia. E o interessante é porque Deus não pode ir contra a sua palavra. Ele disse que das entranhas de Abraão faria uma grande nação. Mesmo não sendo Isaac, sendo Ismael, ele não pode negar a sua palavra. Uau. Se Deus te prometeu, esquece, filho. Se Deus te chamou, esquece. E o que pra gente acelerar um pouquinho, o que eu acho interessante? Que se a gente olhar aqui em Gênesis 16, a Bíblia fala sobre o nascimento de Ismael. Eu queria ler aqui o verso 7, diz assim: o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sara, onde você vem? Para onde você vai? E ela respondeu: estou fugindo da Sara, minha senhora. É isso que eu acabei de dizer. Disse-lhe então o anjo: volte à sua senhora, sujeite-se a ela. E disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém poderá contar. Cara, ela estava fugindo, o anjo encontra ela e diz: eu fiz uma promessa para Abraão, volta lá, que essa promessa não vai se cumprir na sua fuga, vai se cumprir na sua obediência. E eu libero essa palavra aqui para quem está nos ouvindo. Talvez você esteja fugindo daquilo que Deus colocou como missão, como propósito na sua vida. Deus não vai cumprir a sua missão onde você quer, Ele vai cumprir onde você foi determinado. Exato. E uma das coisas que eu quero deixar gravado aqui, uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um cristão é ele dar certo no lugar errado. Ou ele fazer o errado e o errado dar certo. Parece que é confuso, né? Mas preste atenção. Se você der certo no lugar errado, você vai querer sair desse lugar errado? Não. Não, porque está dando certo. E se você fizer o errado e o errado dar certo, você vai parar de fazer o errado? Não. Então nós precisamos entender que talvez você esteja nos ouvindo, e eu quero aqui me colocar como voz de Deus nessa terra, como trombeta, como anunciador da palavra do Evangelho. Não foge daquilo que Deus te chamou, porque a fuga do chamado dói mais do que as dores do próprio chamado. Então tem muita gente nos ouvindo, Nailton, que estão fugindo do seu chamado, fugindo da sua missão, fugindo do Evangelho, fugindo de Deus. Se você ler o livro de Jonas, é interessante. O livro de Jonas, no capítulo de número 1, Deus conversa com Jonas e fala: vai a Nínive, vai lá e prega para os ninivitas.
Eu creio que o livro de Jonas deveria ter um capítulo só, mas são 4. O primeiro capítulo é escrito por Deus, Deus dando as coordenadas do que Jonas queria fazer. Os outros 3 capítulos é Jonas apanhando porque estava fugindo do que Deus mandou. Então, o livro de Jonas era para ter só um capítulo, que era o capítulo que Deus queria. Os outros 3 foi por desobediência. Então não deixa, não tente escrever capítulo da vida não, que dá errado. Deixa Deus escrever.